Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Depois de algum tempo, eu pensei que ele tivesse esquecido aquela história. Até porque fazia tempo que ele não tocava no assunto. Só que no dia do seu aniversário, justamente quando completava 25 anos, meu filho veio conversar comigo. O aniversário dele caía num domingo. Era cedo ainda, 7 e pouco da manhã. Eu estava ali na cozinha, preparando o café, quando escutei aquela respiração atrás de mim e ele me dando bom dia. Lembro que olhei para ele e falei: "Bom dia, filho. Caiu da cama? Aliás, me dá um abraço. Ou você acha que eu esqueci que hoje é teu aniversário?" A gente se abraçou, eu lhe dei os parabéns, um beijo, mas notei que ele estava assim com a expressão preocupada. E logo entendi por quê. Pois ele acabou voltando àquele mesmo assunto. "Mãe, será que posso te pedir um presente?" "Claro, filho, imagine. Se bem que eu já comprei um, né?" "Não, mãe, o presente que eu quero eu acho que a senhora não comprou. Eu queria muito que a senhora me falasse a verdade. Por onde anda o meu pai?" "Gilmar, de novo com essa história. Filho, eu já te falei, eu não sei nada dele desde que você nasceu. A gente nunca mais se falou." Olha, eu sofria vendo a expressão dele. Toda vez que ele tocava nesse assunto, olha, ele ficava com uma carinha tão triste. O fato é que nem eu mesma sabia, porque tinha vivido uma história tão complicada no meu passado. Era uma história de amor tão proibida que eu tentei durante décadas esquecer, mas que por conta das circunstâncias estava sempre batendo de novo à minha porta. Na época, a gente morava no interior, cidade pequena. Meus pais sempre foram pessoas assim muito religiosas, sempre envolvidos com obras da igreja, ajudavam em tudo que se possa imaginar. E desse modo, eu também acabei me aproximando de tudo o que estava relacionado à religião, à igreja, ao padre. Na época, não sei ao certo o que houve, mas o padre que tomava conta da paróquia foi enviado para outra cidade, foi transferido e foi substituído pelo padre César. Era um padre jovem ainda. Recém tinha recebido a ordenação de sacerdote. É verdade que desde a primeira vez que bati os olhos nele, algo aconteceu dentro de mim. Algo que nem eu mesma soube explicar. Mas que além de me deixar perturbada, acabaria por mudar os rumos da minha vida. Na época, eu lembro que todo mundo comentava sobre a chegada do novo padre. Tinha uns que falavam: "Nossa, mas esse padre é muito novo. Não deve ter experiência nenhuma." Outros se perguntavam se ele iria saber como lidar com o povo ali da cidade, enquanto outras pessoas, geralmente mulheres, grupo no qual eu me incluía, comentavam: "Olha, esse padre tão bonito que nem parece padre de verdade. Parece mais um galã de novela." E o pior é que era mesmo. Lindo, charmoso, simpático, tratava todo mundo tão bem, com tanta educação. Sabe aquela pessoa que não dá para não perceber o charme, o carisma? E no auge dos meus 16 anos, eu acabei me encantando por esse homem. Toda vez que eu via, que chegava perto dele, eu me transformava. Vivi embalada por essa paixão platônica durante muito tempo. Mais de 3 anos. E com o passar do tempo, aquela paixão, em vez de sumir do meu coração ou ir desvanecendo com o tempo, ao contrário, só se tornou ainda mais forte. Até que um dia
Eu já com 19 anos, me aproximei dele, até porque, além de cantar no grupo musical, durante as missas da igreja, eu também passei a coordenar um grupo de jovens. De modo que, apesar do que eu sentia, sabe, não tinha nenhuma pretensão. E é claro que nem podia ter. Afinal de contas, ele era um padre, tinha sua vocação, seu compromisso com a igreja, com Deus, com a comunidade. Só que não sei como. Acabamos nos aproximando muito mais do que devíamos. Não vou nem entrar em detalhes, mas no fim acabou acontecendo. A gente acabou se envolvendo. Tudo começou com olhares, palavras bonitas, um afago no cabelo, um café a sós. Até que no fim aconteceu algo que eu nunca imaginei que um dia pudesse de fato acontecer. Até porque não fazia sentido. Quando trocamos o nosso primeiro beijo, eu não acreditei. Pensei que não estivesse acontecendo. Naturalmente que foi tudo ele que tomou a iniciativa. Apesar de sentir aquela paixão oculta, eu jamais teria coragem de sequer me insinuar ou de confessar o que sentia. Muito menos de tentar algum gesto assim mais ousado. Não seria capaz de fazer isso se ele fosse um homem comum. Imagine então ele sendo padre. Mas aconteceu. E aos poucos, fomos nos tornando mais próximos e mais íntimos. Além de termos intimidade, inclusive na cama, conversávamos sobre o que sentíamos. E várias vezes ele me falou que estava querendo tomar uma decisão. Um dia ele chegou a falar de maneira muito clara: estou a ponto de cometer uma loucura por tua causa, viu, Matilde? Me responda, mas com sinceridade. Você aceitaria ficar comigo se eu deixasse de ser padre, para a gente ficar junto? Era uma coisa impensável para mim. Mas a partir do momento em que ele começou a tocar nesse assunto, querendo ou não, eu comecei a sonhar, a fazer planos. Apaixonada do jeito que estava, eu seria capaz de fazer qualquer coisa para ficarmos juntos. Claro que ninguém sabia do nosso envolvimento. Até que aconteceu aquilo que eu não esperava. Até porque não tinha experiência nenhuma. Foi um sufoco quando eu percebi e depois constatei que estava esperando um filho dele. Quem ficou desconfiada, na verdade, primeiro, foi a minha mãe. Aí ela me botou contra a parede, até que no fim, depois de confirmada a gravidez, não tive como esconder nem dela, muito menos do meu pai. O pior foi explicar aquela gravidez, já que aos olhos de todo mundo, eu não tinha namorado, eu não estava saindo com ninguém. Meu círculo social se resumia às pessoas da igreja. E meus pais, além de serem muito religiosos, também eram muito severos. Eu, por exemplo, fui criada ali na rédea curta. Desde muito novinha, acompanhava eles na igreja. E, naturalmente, que fui obrigada a abrir o jogo com eles, a contar que o pai do filho que eu estava esperando era ninguém menos do que o padre César. Além de furioso, meu pai ficou muito decepcionado também. Na época, lembro que fizeram uma tortura psicológica tão grande em cima de mim. Lembro até hoje do meu pai falando: você está terminantemente proibido de falar alguma coisa sobre isso com alguém. Nós não podemos ter o nome da nossa família envolvida num escândalo desses, Matilde. Imagina o que vão falar. Que deu na tua cabeça, minha filha? A gente se ama, pai. O César. Mas que César, Matilde? Padre César!
Ele é padre. Só pode ter perdido o juízo. Ele também gosta de mim, pai. Mas que gosta? Sabe o que vai acontecer? Depois que o escândalo vir à tona, vão mandá-lo para outra cidade, para uma outra igreja, para um lugar onde ninguém saiba o que ele fez. E você vai ficar marcada pelo resto da tua vida como a menina endiabrada que desencaminhou o padre. Matilde, você está me matando de tanto desgosto. Eu não esperava isso de você. Foi um sufoco. Olha, eu até entendia a preocupação dele. Claro que eu entendia. Afinal de contas, era uma cidade pequena. Todo mundo conhecia todo mundo. Meu pai não queria que a nossa família fosse envolvida em falatórios. O resultado foi que o padre César nunca ficou sabendo que eu engravidei. Meus pais nunca me deixaram contar. Na verdade, fui proibida de me aproximar dele de novo. E para que minha gravidez não se tornasse um escândalo aonde a gente morava, meu pai resolveu se mudar para Londrina, onde a gente tinha alguns parentes. Tudo feito assim, a toque de caixa. Quando fomos embora, ninguém sequer imaginava que eu estava grávida. Tudo foi abafado. Aliás, mesmo depois, ninguém ficou sabendo que o pai do meu filho era o padre. Criamos uma farsa para explicar tudo o que aconteceu. Que eu tinha me envolvido com um estudante, que tinha ido terminar um curso no outro estado e nunca mais apareceu, a gente nunca mais teve notícias dele. Era essa história que a gente contava. Para todo mundo. Eu sofri tanto. Não foi fácil me afastar do padre César. Muito menos ir embora fugida daquele jeito, sem sequer poder lhe contar que carregava na barriga o fruto do nosso amor. Nosso amor proibido. Em nenhum momento meus pais pensaram em mim, no que eu sentia, no meu sofrimento, e muito menos no meu filho. Pensaram apenas em evitar que o nome da família fosse envolto em algum escândalo. Desde que fomos embora para Londrina, nunca mais tive notícias do padre César. Não pude sequer me despedir dele, vê-lo uma última vez. Fui proibida terminantemente pelo meu pai e pela minha mãe de comentar alguma coisa sobre a verdadeira história envolvendo a minha gravidez. Para todos os efeitos, o pai do meu filho era um moço que tinha ido embora para outro estado para terminar os estudos e do qual nunca mais tivemos notícias. E o pior de tudo é que essa mentira foi tão repetida que até mesmo eu passei a acreditar que fosse verdade. E era essa história que eu também contava para o Gilmar toda vez que ele tocava no assunto. Lembro quando meu filho completou 8 anos, eu conheci o Fernando, com quem depois acabei me casando. O Fernando sempre considerou o Gilmar como um verdadeiro filho. Mas, infelizmente, isso não foi o suficiente para deixar meu filho tranquilo. Ele queria saber do pai dele. Com o Fernando, eu tive um casal de filhos também. E depois que completamos 10 anos juntos, viemos embora para Curitiba, onde passamos a viver. Infelizmente, 5 anos atrás, acabei perdendo meu marido. Mas meus filhos continuaram morando comigo. Eu sempre carreguei um remorso tão grande, tudo por esconder a verdade do Gilmar. Lembro que um dia, assim, sem querer, ele na época com 17 anos, eu deixei escapar aquilo, olhei assim para ele. Sabe quando você fala uma coisa assim, como se falasse consigo mesmo? Nossa,
como você está parecido com teu pai. Quando era mais jovem, mais criança, ele sempre perguntava do pai. Sim, porque todos os coleguinhas na escola tinham pai. Somente ele que não. E me dava uma pena tão grande, uma dor tão grande no coração quando ele vinha reclamar. E depois que completou 17 anos, eu fiz aquele comentário, assim, um comentário sem intenção nenhuma, mas e desde então que ele não parou mais de perguntar do pai. Naturalmente, que a história que ele conhecia era a mesma que eu contava para todo mundo. Que toda a minha família, meu pai e minha mãe também, repetia para todo mundo, desde o começo. Só que ele nunca se conformou com isso. Às vezes eu o percebia assim meio amuado num canto, vendo como o Fernando tratava os irmãozinhos dele. Repito, meu marido sempre cuidou dele como se fosse seu pai de verdade, mas ele sabia que não era. E devia ter essa frustração. E justamente no dia em que completava 25 anos, ele que há tempos não tocava naquele assunto, veio me fazer aquele pedido. Queria que eu lhe desse um presente. Mas não era bolo, não era festa, não era roupa, não era nada material. Ele só queria aquilo. Mãe, me fala a verdade. Por onde anda meu pai? E ele insistiu tanto. E sei lá, eu comecei a pensar que talvez já tivesse passado da hora de ele saber da verdade mesmo. Do que tinha acontecido mesmo. Sabe, chegou um momento que eu percebi que não podia mais negar isso a ele. Até porque era uma coisa que também lhe pertencia. Fazia parte da história dele. Não era só minha. De modo que, como presente de aniversário, depois de pensar durante toda aquela manhã, eu resolvi lhe contar tudo. Desde o comecinho, não escondi nenhum detalhe. Seu avô já estava morto. Mas como sua avó ainda estava viva, ela podia lhe confirmar. E quando soube que, na verdade, ele era filho de um padre, deu para sentir a surpresa no seu olhar. Mas além da surpresa, eu também senti que ele pareceu assim mais leve. Sorriu, me agradeceu, me deu mais um abraço e falou que iria atrás. Queria tentar descobrir tudo o que pudesse a respeito do seu verdadeiro pai. Inclusive, tencionava encontrá-lo. Se eu disser que não fiquei com o coração apertado, estaria mentindo. Imagine, remexer numa lembrança depois de tanto tempo. Até que tempos depois, ele tirou férias na empresa e saiu na sua jornada para ver se conseguia localizar o pai. Apesar do meu medo, daquele conflito interior, torci para que sua busca tivesse um resultado positivo. Quem sabe assim ele também conseguisse um pouco de paz. Sua namorada foi junto. Ele começaria, pelo que me disse, a procurar pelo Padre César lá na cidade onde a gente morava, para a qual nunca mais tínhamos voltado. Só sei que meu coração ficou tão desesperado, tão aflito. Se ele conseguisse encontrar o pai, como seria a reação do Padre César ao saber que havia tido um filho? Porque ele não sabia. E eu pensava muito nisso também, como ele iria reagir. Porque na época, quando eu engravidei,
E quando meus pais descobriram, eu simplesmente saí da vida dele sem sequer me despedir. Sem trocarmos uma única palavra. Ele nunca soube que havíamos tido um filho. Por isso eu tinha medo da sua reação quando ficasse frente a frente com o Gilmar. 18 dias depois, eis que meu filho me ligou. Para minha surpresa, ele não estava lá na cidade em que a gente morava, mas numa cidadezinha do estado de São Paulo. E quando me deu aquela notícia, meu corpo todo estremeceu. Meu corpo todo estremeceu, me deu aquela tremedeira e eu tive de sentar no sofá para não cair. Oi, mãe, tudo bom? Então, mãe, tô te ligando para dizer que eu encontrei. E olha, foi mais fácil do que imaginava, sabia? Você tá falando sério, Gilmar? Você achou o Padre César, mas como que você conseguiu conversar com ele? Você contou que... Calma, mãe, calma. Eu tenho mais uma coisa para contar para a senhora. O Padre César, ele não é mais padre. Agora é só um homem comum. Ué, mas como assim? Ah, ele largou a batina. E já faz tempo. A gente conversou sim. E olha, mãe, foi um encontro muito emocionante. Mais uma vez, mãe, eu queria te agradecer por ter me contado, viu? Você não sabe a alegria, a felicidade que eu estou sentindo. Aliás, eu estou aqui com ele. Espera aí, eu vou desligar e fazer uma chamada de vídeo. Meu coração naquelas alturas batia mais forte que um tambor. Como assim ele não era mais padre? Foi o que meu filho falou. Que ele tinha deixado a batina e já fazia tempo. Dali a pouco ele fez a chamada de vídeo. E na tela do meu celular apareceu meu filho ao lado daquele homem. Que assim que bati os olhos, reconheci no mesmo instante. Era ele. Era o Padre César. Ou por outra, agora só César, né? Já que, segundo meu filho, ele tinha deixado de ser padre já fazia muito tempo. Apesar dos mais de 25 anos passados, eu o reconheci na mesma hora. Meu Deus, quando que eu podia imaginar que um dia fosse ver pai e filho juntos ali na tela do meu telefone? Foi impossível segurar as lágrimas. Assim que atendi a chamada, meu filho falou: Oi, mãe, tá conhecendo esse cara aqui do meu lado? Antes que eu falasse alguma coisa, o próprio César já falou: Matilde, não acredito, Matilde. Meu Deus, há quanto tempo. A gente teve um filho, Matilde, e você não me contou. Aliás, por que você fugiu? Foi embora, sumiu. Até ele estava com a voz embargada. Foi um momento que eu nunca vou esquecer. Simplesmente emocionante demais. O César conversava comigo, abraçava o Gilmar, o beijava no rosto, e eu ali assistindo, como se estivesse olhando na televisão. Deu para sentir que ele ficou feliz demais, principalmente por descobrir que tinha um filho. Havia tido um filho comigo, embora não soubesse até aquele dia. E a verdade é que eu também fiquei com o meu coração mais em paz, principalmente por ver a felicidade do meu filho. Se soubesse que seria assim, já teria desenterrado há muito mais tempo aquele passado. Depois eu soube que o César tinha deixado a batina quando o Gilmar estava com 6 anos. E ele deixou a batina justamente para ficar com uma mulher. Pelo jeito, não devia ser a sua verdadeira vocação.
Chegou a mudar de cidade, inclusive. Casou com essa mulher, haviam tido 4 filhos, mas infelizmente ela também já tinha falecido. Ou seja, assim como eu, ele também estava viúvo. Não nego que fiquei com muitos pensamentos na cabeça. Inclusive, em relação à possibilidade de retomarmos a nossa história. Só que ao mesmo tempo, sabe, eu pensei, mas não levei muito a sério, porque, enfim, um quarto de século tinha se passado, né? E ele também, não sei, ele estava viúvo, mas podia ter alguém, uma namorada. E mesmo que não tivesse, talvez não tivesse interesse em retomar nada comigo. Só que sei lá, ao mesmo tempo eu comecei a pensar que o nosso tempo já tinha passado também. Ele tinha a vida dele, eu também tinha a minha. De todo modo, até porque não faz tanto tempo assim, de modo que muita coisa pode acontecer, só o futuro é que pode dizer alguma coisa nesse sentido. Quem sabe ainda haja uma possibilidade da gente recuperar o tempo perdido? Sinceramente, eu não sei. Para mim, o mais importante mesmo é que meu filho reencontrou o pai que tanto queria conhecer. E que o César também teve a chance de saber que tivemos um filho. Sabe, me sinto mais leve por isso. Como se tivesse tirado um peso enorme das costas. Agora, quanto a nós dois, sabe, não é que eu não pense, não é que eu não sonhe. Continuo sendo mulher. E esse homem, tenha passado o tempo que passou, nunca saiu da minha cabeça. Mesmo tendo ficado num cantinho da minha lembrança, eu nunca o esqueci completamente. De modo que, quanto a essa possibilidade de revivermos aquela paixão tão bonita que vivemos no passado, eu só digo uma coisa. Quem sabe, uma coisa eu falo. Se for da vontade de Deus, e se for para voltar a ser feliz, por que não? Sabe, repito, evito alimentar um sonho muito grande, uma certeza, do que eu não sei se pode acontecer ou não. Mas estou aqui, pronta para o que der e vier. Pronta para recomeçar, se for o caso. Estou aqui pronta para reabrir, para esse homem que nunca esqueci, as portas do meu coração.